Existe um cheiro que nunca sai da memória. Não é algo que você lê em livros de história. Não aparece em pinturas. Não é mencionado nos tratados políticos ou nas crônicas oficiais. Mas os soldados sabiam. Os camponeses sabiam. Qualquer um que estivesse a quilômetros de distância da Valáquia em 1462 sabia. Era o cheiro de 20.000 corpos apodrecendo ao sol, perfurados por estacas de madeira, dispostos em uma floresta de carne e ossos que se estendia por quilômetros. Era o cheiro da vingança levada ao seu extremo mais absoluto. E no centro daquela obra macabra, sentado calmamente em uma mesa posta com toalhas brancas e vinho tinto, comendo pão enquanto observava seu trabalho, estava Vlad Draculaia. O Empalador. O homem que transformou o trauma infantil em política de Estado. O homem que ensinou ao império mais poderoso da época que terror não é apenas uma tática de guerra. É a arte. Vlad não nasceu monstro. Ninguém nasce. Monstros são esculpidos, cinzelados, moldados por anos de humilhação, traição e dor até que não sobre nada além de um vazio frio onde deveria existir piedade. Ele tinha 6 anos quando entendeu o que era ser peão em um tabuleiro de xadrez jogado por reis. Seu pai, Vlad Dracul, governante da Valáquia, fez um acordo com o Império Otomano. Um acordo que na época pareceu esperto, pragmático, necessário. Ele entregou 2 filhos como garantia de lealdade. Vlad e seu irmão Radu foram arrancados de casa e levados para Adrenópolis, para a corte do sultão Murad II. Reféns. Peças de barganha humanas. Crianças transformadas em moeda de troca. E lá, nas salas douradas e nos jardins perfumados do império que dominava metade do mundo conhecido, Vlad aprendeu coisas que nenhuma criança deveria aprender. Ele viu o poder absoluto. Viu como homens podiam ser quebrados sem nunca serem tocados. Viu tortura transformada em espetáculo público. Viu execuções feitas com precisão cirúrgica, desenhadas não apenas para matar, mas para enviar mensagens. Ele observou, absorveu e guardou cada lição como quem guarda facas afiadas embaixo do travesseiro. Enquanto seu irmão Radu se adaptava, aprendia turco, tornava-se favorito do sultão, Vlad permanecia em silêncio, observando, esperando, planejando. Quando finalmente voltou para a Valáquia anos depois, ele não era mais aquele menino assustado. Era outra coisa. Algo forjado em humilhação e temperado em ódio frio. Ele descobriu que seu pai havia sido assassinado por boiars traidores, nobres locais que mudavam de lado como quem troca de roupa. Descobriu que seu irmão mais velho, Mirceia, havia sido enterrado vivo depois de ter os olhos arrancados. A família Draculaia, que por gerações tentou manter a Valáquia independente entre 2 impérios famintos por território, havia sido destroçada. E Vlad entendeu algo fundamental naquele momento, e misericórdia é luxo de quem tem poder. E ele não tinha poder. Ainda. Mas ia ter. E quando tivesse, o mundo ia sangrar. Ele assumiu o trono da Valáquia em 1456. Não através de herança pacífica ou coroação tradicional. Através de violência calculada. Ele matou todos que estavam no caminho. Literalmente. Boiás que haviam traído seu pai foram empalados. Não de qualquer jeito. Vlad era meticuloso. Ele estudou anatomia. Estudou a técnica otomana do empalamento, aquela mesma que viu ser aplicada quando criança. E aperfeiçoou. A estaca tinha que ser grossa o suficiente para não perfurar órgãos vitais imediatamente. Lisa o suficiente para não causar hemorragia instantânea. Oleada para deslizar pelo corpo.
e posicionada com precisão para entrar pelo reto, atravessar o torso e emergir pela boca ou ombro. A vítima podia levar horas, às vezes dias, morrendo milímetro por milímetro, gritando até a garganta sangrar, enquanto corvos começavam a comer pedaços ainda vivos. E Vlad assistia. Sempre. Dizem que ele jantava entre as estacas, que molhava pão no sangue dos empalados, que ria quando alguém implorava por morte rápida. Eram histórias? Propaganda? Exageros de inimigos tentando demonizá-lo? Talvez. Mas também talvez não. Porque o que sabemos com certeza, o que está documentado em cartas diplomáticas, em crônicas de diferentes países, em relatos de testemunhas que não tinham razão para mentir, é que Vlad Dracula matou dezenas de milhares de pessoas. E quase todas por empalamento. Ele não fazia isso por prazer sádico. Bem, não apenas por isso. Vlad era estrategista. Cada execução era calculada para enviar mensagem. Quando mercadores saxões tentaram enganá-lo em negociações comerciais, ele não os multou. Empalou 400 deles na praça central de Brauv. Quando mendigos e doentes se tornaram problema em suas cidades, ele os convidou para um banquete. Trancou as portas. E queimou o salão inteiro com todos dentro. Quando descobriu que uma amante estava mentindo sobre estar grávida para manipulá-lo, ele a abriu com uma faca para verificar. E quando um embaixador otomano se recusou a tirar o turbante na presença dele, alegando tradição religiosa, Vlad mandou pregar o turbante na cabeça do homem com pregos de ferro. Tradição respeitada. Mas tudo isso era prelúdio. Ensaio. Porque o verdadeiro alvo da vingança de Vlad nunca foram boiás, saxões ou mendigos. Era o Império Otomano. Era Mehmed II, o conquistador, sultão que havia tomado Constantinopla anos antes e agora exigia que a Valáquia pagasse tributo. Exigia submissão. Exigia que Vlad se curvasse da mesma forma que seu pai havia se curvado. E Vlad tinha passado a vida inteira se preparando para este momento. Para dizer não. Para mostrar ao Império que o havia humilhado quando criança, que agora havia crescido. E estava faminto. Mehmed enviou emissários exigindo o pagamento do tributo. Vlad os empalou. Mehmed enviou pequenas forças militares para lembrá-lo de suas obrigações. Vlad as massacrou e empalou os sobreviventes ao longo das estradas, transformando a Valáquia em galeria de horrores viva. Mehmed ficou furioso. Como ousava aquele principado insignificante, aquela mancha no mapa, desafiar o império que havia conquistado metade da Europa e da Ásia? E em 1462, o sultão reuniu um exército. Não uma força de intimidação. Um exército de verdade. 60.000 homens. Cavalaria. Janízaros. Artilharia. E marchou para a Valáquia pessoalmente, decidido a esmagar Vlad como inseto. Vlad tinha menos de 10.000 soldados. Qualquer comandante racional teria fugido. Negociado. Se rendido. Mas Vlad não era racional. Era calculadamente insano. Ele conhecia o terreno. Conhecia seu povo. E mais importante, conhecia os otomanos. Porque havia crescido entre eles. Sabia como pensavam. Sabia o que os assustava. E decidiu dar a eles medo em escala industrial. Ele começou com guerra de guerrilha. Ataques noturnos. Envenenamento de poços. Queima de plantações. Táticas de terra arrasada que transformavam cada quilômetro de avanço otomano em pesadelo logístico. Mas isso era tática padrão.
O golpe de mestre veio quando o exército de Mehmed se aproximou de Targovit, capital da Valáquia. Vlad havia abandonado a cidade. Não havia luta. Não havia resistência. Os otomanos entraram esperando saque fácil. E encontraram o inferno na terra. 20.000 corpos. Empalados. Dispostos em fileiras perfeitas que se estendiam por quilômetros. Soldados otomanos capturados em batalhas anteriores. Civis turcos que viviam na região. Prisioneiros. Traidores. Todos perfurados e deixados para apodrecer sob o sol de verão. O cheiro era tão insuportável que o exército otomano teve que parar. Soldados vomitavam. Cavalos recusavam avançar. E no centro daquela floresta de morte, as estacas mais altas, os corpos mais bem preservados, eram de generais otomanos. Posicionados como peças centrais de uma obra de arte macabra. Mehmed II, o homem que havia conquistado Constantinopla, que havia expandido o império a proporções nunca vistas, que não tinha medo de nada, olhou para aquela cena e hesitou. Pela primeira vez na vida, hesitou. Porque aquilo não era guerra. Era declaração. Era Vlad dizendo: vocês me transformaram nisso quando criança, agora vão colher o que plantaram. As crônicas otomanas registram que Mehmed, ao ver a floresta de empalados, disse algo como: não posso conquistar a terra de um homem que faz coisas assim. E recuou. O império mais poderoso do mundo recuou. Porque finalmente havia encontrado algo que não podia vencer com números ou força bruta. Havia encontrado terror puro. Claro que a história não termina em triunfo romântico. Vlad eventualmente foi traído pelos próprios boiás que nunca confiaram nele. Foi capturado. Preso. E anos depois, morto em batalha contra os otomanos. Sua cabeça foi cortada e enviada para Constantinopla como troféu. Preservada em mel. Exibida como prova de que o empalador havia finalmente sido empalado pela história. Mas algo permaneceu. Lenda. Terror. A memória de um homem que transformou o trauma em arma e vingança em identidade nacional. Séculos depois, um escritor irlandês chamado Bram Stoker leu sobre Vlad. Sobre sua crueldade. Sobre como ele supostamente bebia sangue dos inimigos. Sobre como seu nome, Herculeia, significava filho do dragão ou filho do diabo. E criou Drácula. O vampiro. A criatura que vive eternamente bebendo o sangue dos outros. Mas aqui está a parte interessante: Vlad não precisava de presas para sugar sangue. Ele não precisava de magia ou imortalidade. Ele era monstro perfeitamente humano. E talvez seja por isso que a figura dele assombra tanto. Porque vampiros não existem. Mas homens como Vlad existem. Homens quebrados quando crianças que crescem e quebram o mundo em resposta. A pergunta que corrói é: Vlad estava errado? Moralmente, obviamente sim. Empalar 20.000 pessoas é objetivamente monstruoso. Mas estrategicamente, ele salvou seu país. Por um tempo, pelo menos. Ele provou que pequenas nações podem resistir a impérios se estiverem dispostas a pagar o preço. E o preço era a humanidade. Era cruzar linhas que nenhuma pessoa civilizada deveria cruzar. Era tornar-se aquilo que você odeia para destruir aquilo que você odeia. É uma lógica infernal. E funciona. Pense em quantas vezes na história essa lógica se repetiu. Países colonizados que, ao conquistarem independência, repetem os mesmos padrões de violência contra seus próprios povos. Vítimas de abuso que se tornam abusadores. Oprimidos que, ao ganharem poder, tornam-se opressores.
Vlad não foi o primeiro e certamente não foi o último. Mas ele foi talvez o mais honesto. Ele não escondeu sua monstruosidade atrás de retórica civilizatória ou missão divina. Ele apenas fez. E forçou o mundo a testemunhar. E nós testemunhamos até hoje. Milhares de livros. Centenas de filmes. Séries. Jogos. A figura de Vlad, ou a versão vampiresca dele, permeia a cultura moderna de forma quase obsessiva. Por quê? Porque há algo profundamente perturbador e simultaneamente fascinante em alguém que olha para o abismo, reconhece que é abismo também, e decide abraçar isso completamente. Sem culpa. Sem remorso. Sem desculpas. Ele não era herói. Heróis têm limites. Heróis lutam pela justiça, mas mantêm a humanidade. Vlad jogou a humanidade fora no momento em que percebeu que ela era a fraqueza. E ganhou. Temporariamente. Mas ganhou. E isso nos força a confrontar verdade desconfortável, e às vezes monstros vencem. Às vezes vingança funciona. Às vezes terror é eficaz. E nós não gostamos de admitir isso porque desmancha nossas ilusões confortáveis sobre como o mundo deveria funcionar. A Romênia moderna tem relação complicada com Vlad. Para alguns, ele é herói nacional. Defensor contra invasores. Símbolo de resistência. Para outros, é constrangimento. Mancha na história. Mas mesmo os que o veem como herói não podem ignorar os métodos. Não podem romantizar floresta de 20.000 corpos empalados. Então fazem malabarismos morais. Ele fez o que era necessário. Era época diferente. Os otomanos faziam pior. Todas justificativas que tentam fazer sentido do insensato. Mas talvez não precise fazer sentido. Talvez Vlad seja justamente isso, e contradição encarnada. Vítima que virou carrasco. Defensor que usou métodos de invasor. Humano que se tornou símbolo de desumanidade. Ele não cabe em caixas confortáveis de bem ou mal, herói ou vilão. E isso incomoda. Porque gostamos de categorias claras. Gostamos de saber quem torcer e quem odiar. Vlad não permite isso. Ele força você a reconhecer que pessoas reais, em situações impossíveis, tomam decisões impossíveis. E às vezes, essas decisões envolvem empalar milhares. A estaca, aliás, não foi escolhida aleatoriamente. Era morte lenta, pública, humilhante. Era transformar pessoa em objeto de advertência. Em paisagem. Em decoração de terror. Vlad entendia que medo não vem só de matar. Vem de como você mata. Vem de fazer morte tão horrível que só de imaginar, inimigos desistem. E funcionou. Por anos depois dele morrer, apenas mencionar o nome de Herculeia fazia exércitos reconsiderarem invasão. Isso é poder. Poder que transcende vida física e se torna mito. Se torna arma psicológica que continua matando muito depois do corpo virar pó. E Vlad sabia disso. Cada empalamento era performance. Era teatro de crueldade desenhado para audiência específica, o Império Otomano. E a mensagem era clara: vocês podem me matar, mas o custo será tão alto que vai assombrar gerações. Ele estava certo. O custo foi alto. E ainda assombra. Hoje, turistas visitam o castelo de Bran na Romênia, chamado Castelo do Drácula, embora Vlad provavelmente nunca tenha morado lá. Compram camisetas. Tiram fotos. Fazem piadas sobre vampiros. E a história real,
a história de criança traumatizada que cresceu e traumatizou nações inteiras, fica enterrada sob camadas de fantasia e comercialização. Talvez seja melhor assim. Talvez seja mais fácil acreditar em vampiros do que confrontar verdade. Humanos são capazes de horrores que nenhum monstro fictício jamais alcançaria. Vlad o Empalador não bebeu sangue. Não dormiu em caixão. Não tinha medo de alho ou crucifixos. Mas ele entendeu algo sobre natureza humana que a maioria de nós prefere ignorar: e dor cria dor. Trauma gera trauma. E vingança, quando levada ao extremo absoluto, não resolve nada. Apenas cria novos ciclos. Novos Vlads. Novos monstros esperando para nascer de crianças quebradas. A floresta de estacas apodreceu há muito tempo. Os corpos viraram pó. Mas a imagem permanece. Gravada na psique coletiva. Lembrando que há limite para quanto abuso um ser humano aguenta antes de quebrar. E quando quebra, não se transforma em vítima chorosa pedindo justiça. Se transforma em algo pior. Em espelho distorcido do próprio algoz. Em vingança feita à carne. E talvez essa seja a verdadeira lição de Vlad Dracula. Não que vingança seja boa ou má, mas que ela é inevitável. Que quando você planta trauma em criança e espera colher obediência, às vezes colhe monstro. E monstros não perdoam. Monstros não esquecem. Monstros apenas empalam. No fim, o que Vlad deixou não foi apenas um rastro de cadáveres apodrecendo ao sol ou uma lenda conveniente para assustar crianças séculos depois. O que ele deixou foi uma pergunta aberta, uma ferida histórica que nunca cicatrizou direito. Até onde um homem pode ir antes de deixar de ser homem? Em que ponto a sobrevivência se transforma em monstruosidade deliberada? A história tenta julgá-lo, enquadrá-lo, reduzi-lo a herói nacional ou vilão absoluto, mas falha em todas as tentativas. Porque Vlad não cabe em categorias simples. Ele é resultado direto de um mundo que ensinou violência como linguagem oficial e puniu qualquer sinal de fraqueza com humilhação pública e morte lenta. Ele aprendeu cedo demais que piedade era uma desvantagem estratégica e que o medo era a única moeda que impérios respeitavam. Vlad não foi uma anomalia isolada, um desvio estatístico da natureza humana. Ele foi consequência. Um produto lógico de traições repetidas, de infância roubada, de um sistema político onde o poder só se mantinha pela brutalidade. Isso é o que torna sua história tão desconfortável. Porque se ele fosse apenas louco, tudo seria mais fácil. Bastaria chamá-lo de monstro e seguir em frente. Mas ele era racional, calculado e eficaz. Ele venceu não porque era mais forte, mas porque estava disposto a ir onde ninguém mais iria. E isso obriga quem observa a encarar uma verdade incômoda: o mundo nem sempre recompensa os justos, mas quase sempre teme os impiedosos. Vlad é aviso, não exemplo. Um lembrete de que civilizações que normalizam crueldade acabam criando especialistas nela. Que quando se planta trauma em crianças esperando obediência, às vezes o que nasce é vingança em forma de homem. E homens assim não pedem perdão, não buscam compreensão e não negociam limites. Eles apenas devolvem ao mundo, com juros e requintes de horror, tudo aquilo que aprenderam quando ainda eram pequenos demais para escolher.